O tema de hoje é morte e eutanásia, na perspectiva dos animais não humanos e pela comunicação intuitiva animal, né? Essas informações que a gente procura passar sem os nossos achismos, então é a comunicação que traz essas respostas. O Linus está aqui, do lado. Rebeca de Colli, é uma amiga já há muito tempo, ela faz parte, né, recentemente da equipe, atendendo muito com o Theta Healing, com comunicação, estou muito feliz, e pega alguns casos bem legais, assim, e as pessoas estão gostando muito do seu atendimento. A gente tem projeto de levar o curso de comunicação intuitiva animal, que o ministro já online, a gente levar internacionalmente, né, fazer esses cursos em inglês também, então, com a Rebeca. Então, estou muito feliz dessas lives com você, Rebeca. Eu também, Ri, muito contente com os convites. Gratidão demais. Muito bom. Vamos falar essa introdução sobre a comunicação intuitiva, né? Porque é onde traz essas respostas. Eu não tenho como falar com certeza sobre a perspectiva do gato, do Linus, o que ele acha de algo, se eu não me comunicar com ele, porque vai ser um achismo da mente humana nessa época, condicionada pela minha criação, com os amigos, com o que eu li, com o que eu gosto. E aí a gente encontra muitas informações diferentes por conta disso, né? Então a gente utiliza a comunicação intuitiva animal, que também é chamada de comunicação entre espécies, e eu chamo também de comunicação animal entre consciências, porque são duas consciências se comunicando além, a gente extrapola o corpo, né? A gente não pensa mais é um humano e um gato, a gente está se comunicando com a consciência, a gente vem a descobrir que somos iguais em consciência, não tem uma espécie de consciência para cada corpo, até porque o universo é infinito, com todas as suas linhas de tempo e todos os universos e multiversos é muito infinito, né? Para a gente pensar num espírito para cada espécie. O Linus, desculpa, foi o Linus. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa técnica, né? E aí a gente já adentra na questão da morte, da eutanásia em alguns casos. Quer falar alguma coisa, Beca? Bom, parou. Aqui. Não, Ri, você pode continuar abordando. Tá. Para a gente se comunicar, a gente tem uma. Bom, primeiro, a comunicação intuitiva não é para poucas pessoas, assim, é para todo mundo, não é um dom de poucas pessoas, né, como algumas pessoas acreditam. É, a gente percebe que é uma virtude de todo mundo, só que ela está um pouco adormecida. Muitas vezes criança fala, eu me comunico, falo, e aí um adulto, que não é por mal, fala que é imaginação e vai perdendo isso, essa capacidade. Aí a gente entra, vai crescendo, e aí tem excesso de estímulo, a gente vai para outras questões e acaba não desenvolvendo a maior parte das pessoas, né? E muitas, cada vez mais, vem muitas vezes para os cursos de comunicação intuitiva falando, oh, parece que eu capto, parece que ele fala comigo na minha cabeça, parece que é ele falando. E eu tenho a impressão que quando eu falo, ele entende. E eles entendem, a questão é como a gente entende de volta. Porque eles entendem o que a gente fala, a nossa intenção, nossa imagem mental, como a gente entende de volta. Então, tem cursos, não tem só o meu, tem vários outros professores, né, com algumas variações da técnica, com a técnica para ajustar isso e a gente captar melhor e expressar melhor. Então, a gente chama de comunicação intuitiva, ou comunicação telepática também, porque é uma telepatia. É, e a gente se expressa de uma forma, a gente se conecta pelo coração também, mas a gente se expressa muito mentalmente, é como se fossem as nossas próprias palavras formando, e a gente aprende a separar o que é um pensamento meu e o que é dele, né? Ou se formam por imagens, ou se formam pela intenção, você entende aquilo, a resposta, isso não é uma explicação, você entende, ou você sente no corpo, o sentido empático pelo chakra do plexo solar. Então, Linus, como você está? E eu sinto no meu corpo se ele está bem, se ele não está bem, se ele tem alguma dor no corpo, pelo meu corpo. Ou como você está, ele vai mostrar uma imagem dele feliz ou não, ou eu só vou entender, por que você não está bem? Aí mostra a imagem, por exemplo, de eu saindo de casa e não dando atenção para ele. Ou vai ser um formato de palavras, mas não que ele vai falar português, porque o gato não fala português, ele entende algumas palavras pelo convívio,
mas a frequência que ele vai expressar, o meu aparato mental e cérebro junto vai codificar essa vibração na língua que eu falo. Então, a gente pode conversar com um animal não humano de qualquer espécie, de qualquer país, porque é além da língua, eles não vão falar português. Às vezes se parece com uma comunicação falada, né, uma pergunta e resposta, mas não é, é tudo mental, não é a língua portuguesa realmente. Então a gente vai codificando pela vibração da intenção, pela mente, né? Então a gente extrapola isso. A gente percebe com crianças pequenas, tive experiência com Lotus de brincar com outras crianças que não falavam português, falavam inglês ou de outros países, e as crianças se entendem. Não conseguem conversar, mas elas se entendem, porque o perceber o outro, a intenção do outro, é muito natural para as crianças pequenas e para os bebês e crianças, né? Só não dá essa palavra, não tem essa consciência, essa parte lógica de entender. Eu estou me comunicando intuitivamente. Claro, uma criança pequena, um bebê, mas eles já fazem isso naturalmente, que é o que os animais não humanos já fazem naturalmente, né? Eles já sentem a intenção do outro, já é uma comunicação não verbal, e a gente está resgatando, e a gente pode aprender com eles, porque eles não perderam isso. A espécie humana, que acabou perdendo um pouco isso, né, Beca? Exato, véus e véus de crenças limitantes, né? Sim. E aí, assim, tem dicas, tem livros, né, que para ajustar, mas a melhor forma é fazer um curso, né? Ou ver as pessoas que falam. Se vocês gostam da forma que a gente fala, faz o curso com a gente. Se gosta de outra pessoa, faz o curso com a pessoa. Eu recomendo fazer um curso de comunicação para todo mundo, porque ou eu vou atender de forma profissional e vai me ajudar muito a trazer informações, porque eu vou explicar para aquele ser o que é o reiki, vou pedir permissão para ele, o que é, vou coletar informações para ajudar na manipulação de um remédio homeopático, de um floral, de pontos de acupuntura, vai ajudar em tudo, ou a gente entender as crenças, então no caso da Terra, de onde veio, qual a sua lembrança mais antiga desse trauma, desse sentimento, de ser abandonado, de ser rejeitado, de ter que lutar pelo seu espaço, de ter que servir a família e morrer para proteger alguém, tá sempre servindo, sem parar no descanso, tá sempre alerta. Então a gente começa a fazer isso e aí a comunicação traz essas informações. Ou para o dia a dia, porque é muito legal me comunicar com os meus cachorros. Falar, olha, a gente vai viajar, vocês vão para o carro, explicar os procedimentos. Para os gatos, falar, a gente vai sair, a gente vai passar tantos dias fora, eu mostro passagem do tempo, e vocês vão ficar aqui, porque não dá para levar vocês, ou vai ter uma cirurgia, ou perguntar se está tudo bem, ou falar que eu gosto muito deles. É muito bom poder fazer isso. E a gente pode fazer isso com qualquer espécie, com uma lagartixa, com um pássaro que aparece na parede. Aqui passa muito gavião, então toda hora eu estou me comunicando com os gaviões. No Peru teve uma águia preta, eu nunca tinha visto, obviamente, então são oportunidades que você aproveita. Beija-flor, marimbongos. Marimbongos são teimosos, eles querem ficar lá e não querem sair, você que sai de perto deles, é engraçado. Sim. Então, é um mundo que se abre, assim, que você fala, nossa, é real, né? E as pessoas realmente saem do curso se comunicando. Então, a comunicação intuitiva é essa, é uma faculdade telepática que a gente vai usar dentro do princípio da física quântica, o princípio da não localidade, onde dois pontos se conectam imediatamente, ao mesmo tempo, não tem uma viagem de sinal através do tempo e espaço, e porque a comunicação telepática ela é instantânea, ela não é mais rápida que a velocidade da luz, porque ela não segue um envio de sinal pelo tempo e espaço, mas ela se dá de uma forma instantânea. Então, ela seria mais rápida do que a velocidade da luz, mas são dois pontos que se conectam, como o princípio da física quântica, o princípio da não localidade e de não continuidade, não é um sinal que vai até lá e a pessoa recebe a minha mensagem daqui 2 minutos. É instantâneo. É instantâneo. Né? É o que a gente está fazendo agora, se for ver o celular, né, gente? Como o celular está funcionando. E só para complementar, se vocês quiserem pensar, por exemplo, como a comunicação pode ajudar. Eu tinha aracnofobia. Além de ter feito o trabalho com crianças limitantes para identificar de onde estava vindo o medo das aranhas, quando eu fiz o curso de Teta Healing Animal, a gente experiencia o que é estar no corpo de um animal não humano. Eu falei, eu vou escolher aranha. Gente, foi sensacional, porque eu comecei a admirar a consciência da aranha. Eu achei a visão remota dela é absurda. Eu falei, gente, é o animal mais bruxo.
Tipo, na minha mente, assim, a visão remota, ela conseguia ver, era uma tarântula que via índios querendo caçar para comê-las. Então, elas já sabiam pela vibração também do chão e pela visão remota a distância que eles estavam, de onde ela se localizava. Então, eu comecei a admirar, reconstruir e ressignificar o que caranha significa para mim. Tá com É eco, legal, né, né? gente? Tá dando eco no seu áudio. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Fala alguma coisa, Beca. Deixa eu ver se tá dando eco de novo. Eu acho que ele tá dando eco, hein, galera? Tá com eco ainda da Rebeca? Me diz se tá com eco, pessoal, não sei se eu... Parece que deu uma diminuída. Voltou. Tá dando eco pra. Deixa eu pensar uma coisa. Tá, eu acho que eu sei o que pode acontecer. Eu vou precisar de 2 minutinhos. Pode ser no meu aqui desse lado. Talvez o eco esteja captando o som que está saindo do YouTube. Pode ser isso. Eu vou pegar um fone de ouvido e já venho. Beca, pode ir fazendo, conversando com eles. Se quiser falar de alguns casos, né, também, eu já venho, vou pegar um fone de ouvido, pessoal, para ver se a gente resolve, tá? Rapidamente. Oi, pessoal. Tá dando eco ainda? Dá pra ouvir daqui. Nós podemos fazer assim, caso o meu ainda esteja com muito eco, vocês podem começar a fazer perguntas a respeito, curiosidades a respeito do tema que a gente vai abordar hoje sobre a morte e a eutanásia. Ai, poxa, pessoal. Vou guardar só mais um pouquinho, ver se o Gui consegue ajudar. Vou falar devagar. Enquanto a gente aguarda o Ricardo voltar, se vocês quiserem deixar perguntas... Vamos ver se melhorou. No YouTube tá ótimo o som que o pessoal tá falando. Ai, que bom. Tá dando eco ainda da Rebeca? Pessoal, me avisem se ainda tá dando eco. No YouTube eu não tô nem preocupado, porque tá bom, né? Agora no Instagram, pessoal, tá com eco? Acho Como é que que tá pro pode pessoal falar. no Instagram? Aí eu acho que tá com eco porque eu me ouço. Ok, deixa eu ver aqui. E agora, tá com eco? E agora, pessoal? Eu acho que sumiu, não tô me ouvindo. Eu tirei o O som. eco ainda? Do Voltou. computador. Ai, pessoal. YouTube tá funcionando normal e o Instagram tá com eco ainda. Pessoal, então acho que é melhor ir pro Instagram. O YouTube. É só no seu áudio, vai. Agora parou, parece. Parou? Parou, pessoal? Vocês me ouvem e ouvem a Beca? Vocês me ouvem bem? Tá claro pro pessoal no Instagram? Parou. Parou? É, porque eu já não tô me ouvindo mais. Ai, que ótimo. Tá, e no YouTube tá normal, conseguem me ouvir. Eu tirei o som do meu computador também, tá? Beca, alguém pediu pra você repetir a experiência da aranha. Vou repetir. Então, pessoal, eu tinha aracnofobia. Tipo, se eu visse uma aranha pequenininha assim, me dava... Eu não conseguia controlar. De verdade, eu tinha que sair do quarto. Se eu soubesse que a aranha estava lá no quarto, me dava realmente um desespero. E com o Theta Healing, eu comecei a fazer as crenças, chegar nas crenças limitantes. Eu cheguei numa questão de uma encarnação passada, entendi o que tinha acontecido.
E no curso de Teta Healing Animal, no seminário, a gente faz uma experiência com cristais, né? Para você intensificar a experiência de você experienciar o que é estar no corpo de um animal não humano, mas não só estar no corpo, sentir todas as sensações, usar as habilidades deles. E eu escolhi aranha, porque eu falei, se eu tenho tanto medo, eu quero entender por que eu tenho, vamos entender esse ser. E, gente, a experiência foi sensacional. Eu falo que eu paguei um pau enorme para as aranhas, porque a visão remota delas é absurda. Eu via, assim, eu sentia toda a energia dela, a percepção da árvore, dos movimentos dos outros animais e das pessoas humanas, e eu conseguia ver que tinha um grupo de índios que estavam se aproximando. Então, antes deles estarem chegando, ela já sabia a distância, e pela vibração do solo, da árvore, dos movimentos, né, que os índios estavam fazendo, ela sabia a distância, então ela conseguia se preparar para se esconder, para fugir. Então esse processo ressignificou muito para mim o que é aranha, o que é o ser aranha. E desde então, quando eu vejo uma, eu costumo me comunicar. E o engraçado também é o simbolismo da aranha, porque ela é um simbolismo de mediunidade. Algumas das vezes ela pode estar aparecendo para você para te mostrar os teus dons mediúnicos, as suas habilidades intuitivas e psíquicas, né? Não somente mediúnicas. E significou muito para mim. Depois que eu fiz essa experiência, gente, eu tive um pet aranha praticamente. Ela morava no vão assim de uma janela e eu dava toda vez que ela lavava a louça, eu dava oi para ela e a gente se comunicava de vez em quando. E ela me passava mensagens sobre as minhas habilidades, para eu aceitar as minhas habilidades. Então é incrível o que você pode fazer com a comunicação. E você não precisa estar presente no mesmo lugar para fazer. Se vocês quiserem comunicar com um golfinho, vá em estado profundo meditativo e busque um golfinho que esteja disponível para fazer a comunicação com você. Que legal. E essa é uma outra forma de se comunicar, você pedir para ver a perspectiva daquele ser, né? Em vez de você comunicar mentalmente, você vai se tornar aquele ser. É demais isso, né? Essa experiência. É lindo. E então vamos falar da morte, né? Acho que já passou quase Passou. 50% do tempo, a gente ficou ajustando o áudio. A próxima a gente já tem uma ideia de como começar sem com áudio bom, na verdade. E então a gente vai falar sobre a morte e a eutanásia na perspectiva deles. Porque a gente percebe, a gente entende mentalmente o conceito de que não existe morte, né? Só que a morte é uma das grandes questões quando a gente está sendo uma espécie humana, porque a gente sofre muito e tem um luto que é natural, mas é um luto que às vezes dura anos ou dura a vida inteira, e desequilibra muita gente. Então, o que a gente percebe é que não é a morte em si, na maior parte das vezes, a dificuldade, é a perda, a sensação de perda do outro, de não estar convivendo com o outro, né? E a dúvida de quando aquele ser está próximo da morte, mas muitas vezes se entende que ele está sofrendo, surge às vezes essa opção da eutanásia, que não é uma escolha fácil e pode gerar culpa, sofrimento, do que fazer e tudo mais. Então, o que a gente quer trazer é a perspectiva deles e alguns exemplos, né, de situações que a gente passou, ou outras pessoas passaram. Eu comentei com Karina, né, com a minha esposa, sobre se eu podia citar um caso dela, e ela falou que sim, claro, porque eu ia falar dela. E aí, depois eu falo do Linus desfilando aqui. E o Baco era um cachorro, né, a Karina resgatou desde filhote, e aí o irmão dele morreu antes, e se eu não me engano, ele estava com 18 anos quando ele fez a passagem. E no último ano ele ficou bem mal, assim, não bem mal, né? Não colocando ele como um coitado, mas ele ficou bem debilitado, porque ele teve o que a gente entende como um AVC. Ele caiu e desde então ele perdeu muita mobilidade de um lado do corpo. Foi perdendo cada vez mais ao ponto de depois não conseguir locomover direito um lado do corpo. Então tinha que ficar deitado, virando ele, tomando muito cuidado, todo o cuidado paliativo que podia, para ele não se machucar, para ajudar ele a fazer as necessidades, levantar ele, né? E para ele foi muito difícil isso, porque ele sempre prezou muito pela liberdade dele. Então foi um aprendizado para ele
lidar com uma situação de não mobilidade, depender dos outros. E aí, no último ano de vida dele, a gente percebia que tinha momentos que a vitalidade dele caía muito e a gente falava, acho que agora ele vai fazer a passagem. Vamos fazer algumas terapias para auxiliar nesse processo. Então a gente fazia reiki, colocava cristal, homeopatia para ajudar, e aí, ao invés dele fazer a passagem, a vitalidade dele ia lá em cima, ele começava a latir, ficava super esperto. Tá bom. Aí passavam uns 2 meses, de novo, vamos lá, vou sentar do lado, fazer o reiki para não é nem fazer, compartilhar com ele o reiki para ajudar nesse processo da passagem. E não fazia a passagem, não fazia. E aí ele foi piorando. A impressão que a gente tinha era que estava passando do ponto da passagem, porque quando passa de um momento da passagem, por conta de um apego do tutor, o tutor não quer que vá embora, por qualquer outra questão, ou por apego deles com a gente, pode começar a ser difícil para ele. E aí eu me comuniquei e tal, mas não ia, né? A gente falava, pode fazer a passagem, tá tudo bem. E aí um dia a Karina foi falar com ele, né? E aí ela viu o irmão dele, o Baco, o Nico. Nossa, não é Baco nem Nico. É o Nino, né? Nino, me deu um branco. O Nino lá na frente e o Baco querendo ir, mas voltando, assim, olhando para a Karina. E a Karina falou, não, pode ir, olha ali, o Nino tá super feliz, te esperando, resumindo a história, né? E aí, finalmente, ela vai. Ela falou, eu vou ficar com saudades, claro, tava chorando, mas é seu caminho, é seu processo, né? E ela falou que ele viu, então, ele indo pro Nino, o Nino super feliz, o Nino já tinha feito a passagem, e aí ela me contou, e aí deu 10 minutos, o Baco tinha feito a passagem, dormiu, né? E foi interessante que Lotus, na época, acho que tinha 1 ano e pouco, colocou a mão, colocou para dormir, fez uma musiquinha de dormir lá, na neném, e aí 10 minutos depois ele fez a passagem. Então, às vezes, o que a gente entende é que naquele caso, a ligação maior não era comigo, era com a Karina. Então, não era a minha comunicação, necessariamente, que ia auxiliar, era a resolução com a Karina e ele, né? Então, foi muito bonito presenciar, quando a gente ressignifica a morte, né? Você poder presenciar esse momento importante para aquele ser. Sim. Essa é uma das grandes mensagens deles. Quer falar alguma coisa, Beca? Quer que eu fale do Linus? Vamos apresentar o Linus, porque o Linus ele quis participar, senão daqui a pouco eu passo o nosso tempo, a gente traz outros casos. Tá sempre participando, né, Linus? Vem cá. Vem aqui na frente, ó. Aqui, ó. Esse é o Linus. Teve um outro exemplo meu que foi a Lori. Foi uma gatinha, acho que não sei se a Rebeca chegou a conhecer. Acho que não. Conheci. Conheceu, né? Eu conheci sim. Quando a Cá ainda estava grávida de Lotus. Tá. E Lori, eu adotei na faculdade, em 2000, e eu morava na casa do meu pai e da minha mãe na época, depois eu fui para São Paulo, morar em São Paulo, e lá onde eu fui tinham 2 gatos que eu acabei adotando, e aí eu falei, bom, é um espaço pequeno, não vai dar para levar a Lori está adaptada aqui, e lá já tem 2 gatos. E aí isso passou vários anos, e aí acho que 1 ano e pouco atrás, 2 anos, no Natal de 2018, se eu não me engano, é isso mesmo, meu pai e minha mãe iam viajar e falaram, você pode cuidar de Lori? Ela tá meio fraca, tá precisando da comida, tá tomando alguns medicamentos. Claro, pode sim. E aí chegou, conversei com Karina, a gente falou com meu pai e com minha mãe, falou, deixa a Lori aqui para continuar agora o processo final da vida dela comigo, né, com a gente, e tá bom. E aí eu me comuniquei, fiz reiki, rapidamente ela voltou a comer, beber, usar a caixinha de areia, ficou tudo normal. E aí, passou-se alguns meses, ela melhorou muito, e aí numa determinada semana eu percebi, falei, acho que Lauren vai fazer a passagem rápida daqui a pouco, né? Eu percebi esse sinal, e aí acho que 1 ou 2 dias depois eu encontro Lauren morta, né, o corpo de Lauren, sem a consciência espiritual mais. A primeira coisa que eu fiz foi me comunicar com a consciência espiritual de Lauren, ou que a gente chama de eu superior, porque não é mais o personagem, Lauren morreu, não tem mais expressão de vida, então eu vou me comunicar com aquela consciência espiritual, ou eu superior. E aí eu pergunto, eu falo, olha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu isso, mas por que aconteceu dessa forma, né?
E ela falou, porque eu precisava ir embora, já tinha cumprido todos os meus aprendizados, já tinha ensinado, já tinha cumprido os propósitos, agora eu precisava ir embora e eu preciso integrar tudo isso no meu ser, né? No meu ser de verdade. Não é mais Lauren que a gente está conversando, é com a consciência espiritual de quem era Lauren. E eu tinha algumas escolhas de fazer a passagem, de encerrar a vida nesse corpo, e essa foi uma das possibilidades, foi a que eu escolhi, sem drama, sem nada, a gente fez um processo de mostrar para a Loxa, as crianças, os outros gatos, tal, esse momento de passagem, fizemos um ritozinho. Depois, quando todo mundo foi dormir, eu fiz o meu processo de olhar para o meu luto, para saudades, eu não ia ter mais Lauren do lado, eu sabia que podia me comunicar quando eu quisesse, eu fiz hoje antes da live, para saber se estava encarnado e já estava vivendo como um gato de novo. Mas eu precisava olhar para essas saudades que eu senti, porque se eu não olho, eu fico nesse processo de luto para sempre, e vai só piorando isso, né? Então tem a importância de olhar para o processo de luto. Né? Esse é o exemplo de Lauren. Deixa eu ver. Tem várias perguntas aqui, Beca. Tem bastante pessoal falando sobre a eutanásia, né? Vamos falar um pouquinho da eutanásia? Você quer dar algum exemplo, Beca, de algum atendimento, de algum caso? A respeito da eutanásia? Pode ser morte ou eutanásia também. Eu vou falar sobre a eutanásia, então. Tem um caso, dois casos, na verdade. Vou falar de uma cadelinha que estava disposta a aceitar a eutanásia, se viesse a ser um caso muito grave, a tutora achasse que fosse melhor para os tutores passar pelo processo, né? Não necessariamente por ela, né? E os tutores nem estavam pensando, na verdade, o veterinário que tinha feito a menção, né, talvez de os tutores pensarem na hipótese, né, da eutanásia. E na comunicação com essa cachorrinha, para descobrir o que ela achava a respeito disso, dos tratamentos que ela estava fazendo, do processo que ela estava vivenciando, por que ela manifestou essas desordens, né, no corpo físico. E era a questão que ela já sentia que ela tinha completado os aprendizados, estava assim finalizando, terminando de integrar os aprendizados que ela tinha escolhido a nível de alma, né, de consciência para experienciar aqui. E ela falou que se os tutores achassem melhor, se fosse muito desafiador o processo dela de desencarne, antes de desencarnar mesmo, né, o corpo começa a piorar, as dores, ela aceitaria, sem mesmo os tutores terem conversado entre eles a respeito, sabe? Ela falou, eu dou aval, mas só se for esse caso específico, né? Não se fosse ela ainda estava bem, não tinha tantas dores. Então, eu entendo que os tutores ficam nesse dilema, né? De se faz ou não faz a questão, faz o processo com a eutanásia. E eu acredito que a comunicação facilita muito nessa decisão. Entender o que a consciência daquele ser quer passar, porque a maioria das comunicações que eu, pelo menos, fiz, eles não gostam de passar pelo processo, não é algo que eles estão sempre dispostos, e foi, acho que, dois casos que eu tive onde o ser expressou que se fosse pelos tutores, eles aceitariam, né? Então, acho que a comunicação facilita muito na decisão, e o tutor não criar remorso, nem culpa, nem arrependimento, né? Tanto se for optar por sim, dependendo da resposta da consciência daquele ser, quanto para não, para talvez até ressignificar, né? Às vezes os tutores acham, muitos veterinários acreditam que é a melhor coisa a ser feita, né, dentro da ética, mas quando a gente conversa com a consciência deles, não, eles estão escolhendo aquele processo, é importante para eles aquele processo. Então, eu vou dar um exemplo de um gatinho, que é o gatinho Jim, o Jim, né, e os tutores, novamente, não tinham pensado na hipótese da eutanásia, e na comunicação com ele, para entender como é que estava esse processo, se ele tinha dores, o que poderia ser feito de tratamento, ele expressou assim, na lata, eu não vou, eu já estou avisando que eu não aceito ser eutanasiado. Pode avisá-los que eu não vou passar por esse processo, porque eu quero morrer lutando, eu quero que o meu corpo lute contra a doença, porque ali tem um aprendizado importante para mim de força. Então, para ele, a força dele era muito importante, ele experienciar essa força do corpo físico dele, resistindo, sabe? E estava muito entrelaçado com o que ele estava ensinando aos tutores, né? Uma troca de ensinamentos ali. E ele usou muito o arquétipo do tigre, ele pedia até para eu falar para os tutores pensarem nele como um tigre. Então, o arquétipo do tigre é força,
ir adiante com as suas decisões, né? Vai ter a coragem de ir adiante com a sua escolha. Então, ele até pedia para os tutores integrarem essa energia. E passando isso para os tutores, ficaram, assim, mais do que nunca certos de que a eutanásia não era o caminho para eles, muito menos para a consciência do Jim, né? Então, eles ficaram em paz em aceitar que o Jim estava escolhendo passar, seja um processo mais doloroso ou não, porque às vezes pode ser uma morte, às vezes até rápida, né? Nem sempre chega a ser se arrastar, assim, né, que eu sei que os tutores passam por esse sofrimento, a gente entende a perspectiva que os tutores estão vivendo também, né, a gente sabe que é desafiador, mas é muito importante, eu acredito, respeitar a escolha que aquela consciência está fazendo, né. Você quer falar um pouquinho, Ri? É muito legal, porque a gente não generalizar, falar, eles não ligam, ou eles não gostam. Então, a gente entender aquele indivíduo, né? Tem indivíduos, Sim. muitos que não ligam, eles gostariam, se eles pudessem escolher, eles prefeririam que não fosse feita a eutanásia, porque até o último momento é um momento de aprendizado, e às vezes o aprendizado principal é o último momento, como você deu o exemplo da força. Então, alguns não ligam, preferem que não, mas se o tutor entender que é melhor para ele, ok, eles ligam, eles não gostam que, se foi para, tá difícil cuidar, então pronto, fez, né? Uhum. Mas alguns ligam, alguns realmente não querem, né? Mesmo que o tutor entenda que é melhor, ele está sinalizando, falando, não quero, como você falou. Então, é só se comunicando para saber o que o outro pensa, né? Eu sei de um caso de que uma cachorrinha não queria, mas ela não estava fazendo passagem, começou a ser difícil por uma questão da relação com a tutora, e aí ela falou na comunicação, falou, olha, agora está sendo pesado para mim e eu gostaria daquele procedimento para me auxiliar a ir embora. Então eu sei de um caso que foi pedido pelo outro depois de um tempo, falou, não estou conseguindo mais fazer a passagem, então eu estou precisando desse auxílio. Então a gente precisa se comunicar para saber tomar essa decisão. O que hoje a gente percebe, e é uma dúvida da Débora, porque a cachorrinha dela não quer morrer. Tem vários fatores envolvidos. Tem que ver com ele se ele realmente quer morrer, né? Uhum. Como a Beca disse, um exemplo. Às vezes ele não é o momento ainda, ou às vezes já era para estar fazendo a passagem e não está conseguindo, então pode ter algum ruído nesse momento, né? E aí, dentro do que a gente trabalha, a comunicação e o Teta Healing pode ajudar a entender o porquê que não está acontecendo o processo. O reiki pode ajudar, porque o reiki vai facilitar o que já era para acontecer naturalmente, e a constelação vai ajudar, porque a constelação vai olhar o que essa morte significa no sistema familiar. Né? O sistema familiar não é só humano. A minha família aqui tem humanos, caninos e felinos, né? Então, o que a morte significa? Será que no sistema familiar tem mortos que não estão sendo olhados e aí os animais não humanos sempre morrem? Ou ele não está morrendo justamente para olhar para essa dor que não está sendo olhada no núcleo familiar de outro ser, ele está representando essa dor do outro? Então, muitas vezes, com essas terapias, a gente consegue ajustar e trazer clareza e aquele ser libera, né? Ele tem o aprendizado dele e ele consegue seguir, fazer a passagem. Então, e aí, nisso, a gente consegue evitar a decisão da eutanásia, porque não é fácil para o veterinário e não é fácil para o tutor, não é fácil para ninguém. E muitas vezes gera a culpa de ter feito ou a culpa de não ter feito. Então, o padrão da culpa, quando circula no sistema da pessoa, vai se manifestar por ter feito ou por não ter feito. Né? Então, a gente consegue, com outros cuidados, fazer isso. Né? Sim. E abordando a questão da Débora, que teve até um caso que é da cadelinha Pink, que ela é uma pincher, e a tutora contactou a gente para fazer a comunicação após ela ter feito a passagem dela, e na comunicação ela agradeceu a tutora por não ter escolhido a eutanásia, porque ela só partiu no momento que ela sentiu que ela estava pronta. E um dos aprendizados dela, gente, era sobre desapego. Ela ainda tinha muito apego com o planeta Terra. Ela ama o planeta Terra. Então, ela quase desencarnou 2 vezes. E a última, antes dela realmente ter feito a passagem, foi bem intensa para a tutora, porque houve sangue, né? Teve um processo bem desagradável para a tutora e para a própria Pink. E na comunicação ela agradeceu, porque foi tão importante ela não ter feito, apesar dos veterinários aconselharem a tutora, ela falou, não, eu vou esperar a Pink decidir o momento dela, né? Então, depois de 2 vezes de quase ter feito a passagem,
Na terceira vez, ela realmente se foi. E na comunicação, ela ainda demonstrou ter um gancho psíquico com o planeta. Gente, tá melhor? Eu tô colocando o microfone bem aqui na minha boca. Acho que tá bom, bem bom agora, Tá vai. bom? Então, na comunicação, eu conseguia ver que ela ainda tinha esse gancho, ela ainda não tinha concluído 100% o aprendizado do desapego, e através da comunicação a gente facilitou isso para ela, né? Então, para você ver a importância da comunicação, né? Até para o tutor e para a própria consciência daquele ser, e para o tutor não acarretar e desenvolver aquela bola de neve, né? No sentimento da culpa. Então, pela minha experiência, tem sido, assim, muito gratificante para os tutores fazerem a comunicação e terem esse entendimento. Sim, e se a gente faz tudo com aquele animal não humano, e mesmo assim a situação se persiste, às vezes ele está trazendo um aprendizado para o tutor. Sim. Então, quem a gente vai ter que olhar e trabalhar agora é o tutor. Né? O melhor cenário é quando o tutor e o animal não humano são olhados. Então, às vezes, como lá no YouTube comentaram, não estou fazendo a passagem, já fez constelação, já fez reiki, às vezes não é nem olhar agora mais o animal não humano que já foi olhado, agora olhar para mim, o que, que a morte significa para mim, qual é a dificuldade com isso, o que, que eu não quero olhar, o que, que me dói, e às vezes aqui ele está fazendo o papel de eu não vou embora para olhar todo dia para a morte, todo dia, todo dia, todo dia, até ter um aprendizado do tutor, e aí ele não precisa mais desempenhar esse papel. Então, os propósitos nossos estão juntos com os dos outros, né? Então, não é só eu estou servindo ao outro também no propósito dele, estou desempenhando esses papéis. E muitos escolhem fazer isso, assim, quando eu falo muitos, não é só os animais humanos, qualquer ser, né? De não ir embora ou de ir embora, inesperadamente. Então, eu vou fazer ela lidar com a morte, porque é importante, ela não está lidando, ela não está olhando para isso, eu vou embora nos braços dela do nada, porque isso vai trazer a questão da morte de novo para ela olhar. Então, isso acontece bastante, né, Beca? Acontece sim. O humano. E é importante, porque a comunicações com o animal, o animal não humano, a consciência dele mostra quais são as questões do tutor a serem trabalhadas. E quando a gente passa, o tutor às vezes até se emociona, né? Pelo animal, pela aquela consciência está percebendo todo o processo do humano, né? Do tutor. E às vezes é até um ponto cego que o tutor não tem noção. Aí vem para o atendimento, olha e fala, realmente, fazia muito sentido essa sincronicidade do que aquele meu companheiro, companheirinha estava me mostrando, né? Através de um processo, às vezes manifestar alguma questão física, algum comportamento também. Sim, e são, às vezes, está no nosso inconsciente, né? Eu sempre achei que não tinha questões com mortes, nunca tive medo de morte, porque não existe a morte e tal, tal, tal. Até um dia que eu passei por uma situação de um atraso de avião de mais de 3 horas, com um problema elétrico que não conseguiam resolver, e aí surgiu uma pontada de medo. Eu falei, ué, tô com medo de morte, né? Que estranho. E aí eu fiz uma autossessão de terra em mim para investigar, e lá no meu inconsciente eu descobri que a minha questão com morte é que eu não queria morrer porque lá tinha 1 ano e pouco, 2 anos, era muito divertido ficar brincando com a minha filha, né? E aí eu não ia ver mais ela. Então eu tive que trabalhar. Aí eu descobri que eu tinha um medo de morte no meu inconsciente, sim. De não eu ir embora, mas de eu deixar de fazer algumas coisas que são legais, né? Então, às vezes é isso, às vezes está no nosso inconsciente, às vezes está no nosso sistema, não é nem eu, é no sistema. Quer dizer, sou eu, se eu estou no sistema, sou eu também, né? Mas é muito importante quando se persiste algo, o tutor ser olhado, né, Beca? Com certeza. É bem interessante e muito importante. E aí, como que a gente pode descobrir o que, que o outro quer ou por que, que não está fazendo a passagem? Se comunicando, não tem muito outra alternativa, né? Através da comunicação, realmente, a comunicação com a consciência daquele ser, e a gente pode até usar a comunicação com a fonte criadora, né, com o universo, Deus, vários nomes para a mesma energia, e a gente pode receber, às vezes, alguma clareza também para orientar os tutores, entender se é um processo também a ser olhado para o tutor, ou que nem com a constelação, olhar algum ancestral que talvez não foi olhado, um luto que não foi trabalhado, conforme o Ri trouxe. Isso são questões bem, bem importantes. E eu mesmo já trabalhei muito sobre luto, todos nós, né? Tivemos alguém que fez a passagem que nós sentimos falta.
E eu já passei por processo de luto com a minha irmã, vamos dar um exemplo assim, a gente acha que já trabalhou tudo. Aí é como se a gente trabalhou, vai subindo para a superfície, aí é um gatilhozinho, você entra em contato de novo com um outro aspecto daquilo. Então, tem processos que são interessantes a gente olhar mais de uma vez. Sim. Alguém perguntou como fazer Teta Healing com comunicação. É só juntar, né? Tem uns ajustes. Tem muitas perguntas sobre a técnica, Beca, que não vai dar para a gente responder. A gente tem pouco tempo, né? A gente tem um outro vídeo, né, outra live que foi sobre propósito de vida com os animais não humanos, que a gente fala um pouco mais sobre comunicação também, dá para aproveitar. A Juliana perguntou qual o conselho que vocês dão para que nós humanos não sofremos tanto nesse momento e auxiliamos para que o animal faça a sua passagem de descanso tranquilo. Acho que a gente falou também, né? Trabalhar a gente, e tem uma coisa muito importante que eu entendo que é importante a gente ressignificar. A gente não é humano, né? Então, quando a gente coloca, isso é coisa do humano, isso é humano, a gente está sendo humano nesse momento. Então, essas questões não é uma dificuldade do humano de lidar com a morte, é uma dificuldade que eu venho carregando como um impulso do meu superior que está se expressando nessa vida. Então, se eu quero trabalhar dificuldade de lidar com morte no planeta Terra, qual a melhor espécie? Provavelmente é a espécie humana. Então, eu vou ser a espécie humana nesse momento para lidar com ressentimentos, com morte, com um monte de coisa, né? Então, a gente na condição de humano atual, nessa que a gente chama de vida, né? Nessa encarnação, a gente vai buscar um dos grandes aprendizados que é justamente a morte, né? Então, como que a gente faz para lidar? A gente pode dar várias dicas que podem não surtir efeito ou não, mas eu acho que a melhor forma é aprofundar isso de verdade. Meditação ajuda muito, sempre ajuda a meditar, mas buscar um profissional para ajudar você, olhar, você fazer um caminho para o seu interior e buscar lá dentro a origem desse medo, porque o medo da morte é algo muito superficial. O que está por trás desse medo da morte? Da onde vem esse medo da morte? Do que serve? Do que eu quero aprender com esse medo da morte? Então, muitas vezes é legal um auxílio de um profissional para a gente fazer esse caminho para dentro, né? Com certeza. E geralmente as raízes, assim, é a questão com conexão. É o medo de perder a conexão com alguém que você ama, com o planeta que você viveu, com o país. Então tem uma questão muito forte com o desapego, com o aprendizado do desapego e sobre conexão. Então não é necessariamente a morte física, é, meu Deus, vou desencarnar, o que vai acontecer depois, né? Então ressignificar e ir mais longe, porque com certeza é o que a gente fala no Theta Healing. O sintoma, quando você chega na raiz, nem sempre tem a ver. Você fala assim, nossa, mas como é que eu fiz esse caminho até chegar na raiz? Para você ver como que o nosso inconsciente trabalha para proteger aquela informação. Então é interessante a autoobservação, a autocontemplação. E em processos de luto, há várias formas ritualísticas que você pode fazer, além de meditar, de contratar, às vezes, um profissional para facilitar a comunicação entre você e aquele ser que já fez a passagem, mas cada um tem algo que funciona melhor. Então, por exemplo, você pode pedir auxílio para alguém te ajudar com o Reiki também, além de descobrir o medo da morte, de onde está vindo. O Reiki ajuda muito com o pesar, com o luto, né? E aceitar o sentimento, galera, porque não tem outra forma se não aceitar o que você está sentindo. Se a gente quer enfiar debaixo do tapete, aquilo vai se manifestar de alguma outra forma depois. E às vezes até como uma desordem física. Às vezes no sistema respiratório, né? Porque os nossos pulmões, o sistema respiratório, ele guarda a nossa tristeza. Então a gente pode até manifestar isso se a gente não olhar para aquela dor. Exato. E eu acho que uma das grandes questões é a gente ressignificar e entender o que é o processo que a gente chama de morte, porque é um processo muito importante para aquele ser. As comunicações que eu fiz, que eu presenciei a passagem, estava me comunicando durante a passagem, né? Porque eu falou, acho que ele vai fazer a passagem, já estava de olho, né? Ele já tinha avisado que ele ia fazer em breve. Um dos casos, teve outros. Então eu me comuniquei durante e eu falei, como que você tá? E aí, quase assim, sempre que foi um momento próximo da passagem, o que eu percebia é que o outro falava o corpo está pesado,
então já está cansado dessa vivência nesse corpo, está pesado, e ele está muito feliz, aquele ser está muito feliz, que ele pôde cumprir seus propósitos, todos eles, ou quase todos eles, ele conviveu com os outros que ele gostou, ele ensinou, ele aprendeu, e agora que ele era o grande momento de formatura dele, como se fosse uma formatura, agora ele vai para a faculdade, por exemplo, ele vai ter outros aprendizados, e aí é o momento que ele vai, quando tem a passagem, ele leva de volta esses conhecimentos e as vivências para a consciência espiritual dele, para o superior, para integrar isso e escolher qual a próxima experiência que ele vai ter, o que ele vai ser, quais são os pontos principais, o que ele vai levar daqui, o que ele vai ainda levar como impulso, como medo, rejeições, não quero isso, para aprender, né, com isso. Então é um momento muito importante. E um dos momentos que eu vi da passagem, durante mesmo, teve uma hora que não tinha mais que me comunicar, eu vi muita luz, ele muito bem, muito equilibrado. Aí eu falei, vou fazer só reiki. E não fluía nada, porque não tinha um desequilíbrio para fazer reiki. Não acontecia nada no reiki. Não tinha, a morte não era um desequilíbrio que precisasse de reiki. Era só luz. Eu estava recebendo pura luz naquele momento. Totalmente amparado, totalmente equilibrado, totalmente muito feliz de ter chegado nesse momento. E então, se a gente vê que não é um fim, que é uma formatura, é como se um filho meu fez 18 anos e quer agora morar, sei lá, no Japão, e eu vou ver ele poucas vezes, eu não quero, porque eu quero ele do meu lado. Entende? É como se fosse uma morte, ele está indo para um próximo passo, é mais ou menos isso. Então, a gente deseja que aconteça o melhor para ele. Sim. E, claro, com a comunicação a gente pode sempre se comunicar com ele, inclusive com animais que já fizeram a passagem, como foi comentado aqui, com o eu superior, né, dele. Então, a gente ressignificar que é um dos grandes aprendizados, e entender que não tem, e que é um momento muito importante para o outro, facilita bastante lidar com essa questão, né, Beca? Facilita sim, com certeza. Eu acho que a gente está acabando o tempo. Tem o recado do Linus. Quer falar mais alguma coisa, Beca, antes de eu falar do Linus? Não, acho que pode passar o recado do Linus. Tá bom. Antes da gente começar, eu entrei na meditação e me comuniquei com o Linus, com a consciência espiritual do Linus, e com o Linus expliquei que a gente ia falar desse assunto, se ele queria falar alguma coisa. E a resposta dele foi, eu vou simplificar, senão eu ia ter que fazer um silêncio para lembrando exatamente o que foi a conversa. Mas a mensagem foi que a morte é uma ilusão, e ela é uma expressão de um momento que marca o fim da grande ilusão. Então, a morte em si é uma ilusão porque não existe morte, como a gente chama, e ela é um momento importante, uma expressão, como se ela surgisse esse momento na vida daquele ser, né, como se abrisse um portal da morte, que ele marca o fim da ilusão, que é o que a gente chama de encarnação. Uma encarnação, Ricardo, que gosta de fazer as coisas dele, com o ego dele. Ego não é só o lado negativo, mas o ego, com o que gosta e o que não gosta, o que me mantém responsável pela minha sobrevivência. Com tudo que eu acho que é o real, a morte marca o fim disso, o ponto final da ilusão, de mostrar isso é uma ilusão. Isso era um teatro coletivo que vocês escolheram e esqueceram. Então a morte é o ponto final da peça. Falou, olha, tá vendo? Agora você lembra que isso era um teatro? Que isso não era verdade? Não era o real? Que você se apegou tanto, parece que era real, esqueceu que era um teatro? Se a gente entender que isso é como um teatro, a gente está desempenhando papéis para a gente e para o coletivo e servindo algo maior, fica mais leve essas questões. Então ele falou, esse é o momento. Eu falei, ok, e depois? O que acontece? Eu quero ouvir de você, né, para falar para eles. Como que eu posso explicar isso melhor, né? E aí ele falou, o depois são infinitas possibilidades. Morte, como consciência espiritual, são infinitas possibilidades. Cada ser escolhe se manifestar de uma forma, numa expressão do eu superior, e aí a gente tem infinitas possibilidades do que a gente não, tô falando, não é ele falando a gente, o coletivo, a gente, eu, vocês que estão ouvindo, a Rebeca, né? Quando tem esse momento, o pós, a gente como se voltasse para a nossa casa, é infinitas possibilidades, e a gente tem infinitas novas possibilidades de escolher o que a gente vai fazer a seguir. E alguns dos propósitos de escolher um novo corpo, né, para ser, ou às vezes são encarnações e corpos mais sutis que não tem corpo corpóreo, carne e osso, né, outro tipo de seres, além de cumprir os propósitos, é se divertir. É divertido. Ele falou assim, é divertido
eu desempenhar um papel num corpo, eu decidi ser, é divertido ser gato, é divertido ser cachorro, é divertido ser humano, é divertido ser lagartixa, é divertido ser em outros planetas, é divertido. Então, quando a gente está fora, a gente percebe, fala, nossa, é muito legal, vamos fazer de novo, mais os propósitos, mais auxiliar no todo, mais auxiliar na expressão da vida. Então, esse foi um dos recados dele, assim. A morte é uma expressão que se abre um portal para marcar o fim da grande ilusão, que a gente se apega demais. Né? E aí eu falei, que recado? O que a gente pode fazer de aprendizado? E aí o recado foi, ele falou, o primeiro passo, eu não vou falar mais que isso, ele falou, se começar a se enxergar como um ser espiritual desempenhando um papel, que aqui eu me chamo de Ricardo, a Rebeca, desempenhando um papel numa espécie humana, numa espécie animal do planeta Terra humana, que não é melhor nem pior que outra espécie, está desempenhando um papel diferente. Mas quando a gente começar a ter consciência de que a gente é um ser muito complexo, multidimensional, a gente começa a se aproximar do nosso eu superior e a morte, automaticamente a gente vai ressignificar, vai entender que não existe morte. Ele foi o primeiro passo, começa a se enxergar, se imaginar como esse ser, você é uma expressão de um ser maior. E o próximo passo, quando der, fala. Foi o primeiro tem que fazer isso para aprender o resto. Então foi Ai, linda mensagem. O mestre Linus. a gente pode aprender muito. Muito. Nossa, começar a fazer mais postagem das comunicações para o pessoal ter noção das mensagens que vêm. São filósofos, são mestres, sábios, somos todos soberanos em essência. São mensagens lindas mesmo que chegam. Deixa eu ver. A minha mãe está perguntando se eles reencarnam perto da gente. Sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Vai depender. Alguns sim. Lori não foi perto, não. Fui procurar ver. Tinha que fazer uma comunicação rápida, né? Eu tinha como ver pela fonte criadora onde era, mas pela noção de espacial, da perspectiva de Lori, não consegui perceber, mas acho que não era tão perto. É engraçado que às vezes as pessoas querem saber na comunicação, esse gato é o meu gato de antes? E às vezes não é. Né? E já teve uma vez, era uma consciência espiritual de um gato que falou assim, eu não vou falar, porque não importa ela saber disso, fala para ela curtir a vida, me curtir que ela tá sofrendo por conta disso. Então, o aprendizado dela eu não vou falar, ela vai ter que deixar isso para trás. Então, É uma forma de nos servir também, para a gente estar emocionalmente presente, né? Então, eles fazem até dentro da comunicação, mesmo quando eles não querem comunicar, responder uma certa pergunta, da forma como, pelo menos, a gente, ou o tutor, esperava, é por amor, para a gente realmente seguir esses aprendizados, desapegar e viver o presente, né? Então, Sim. E eu estava pensando aqui, Beca, acho que o que o pessoal pode fazer, quem não se comunica, né? Eles entendem muito o que a gente fala. Então a gente pode, quem está passando por uma situação dessa, expressar, falar, olha, eu vou sentir saudades. Isso é uma prática muito comum numa clínica veterinária, num hospital veterinário, falar para o tutor, falar, olha, vai falar com ele que ele pode ir embora, você vai sentir saudades, que ele pode ir embora, que já chegou o momento dele, que se ele quiser ir, você vai respeitar e vai entender, e muitas vezes isso resolve. Mas isso tem que estar alinhado com o nosso estado interno, porque o nosso estado interno é mais importante do que nossa fala para eles, né? Então eu tenho que procurar expressar que, olha, eu vou sentir saudades, mas eu tô ok com a sua decisão de ir embora, porque se eu não tiver ok com a decisão de ir embora, por mais que eu fale, ele não vai embora, porque ele pode ficar preocupado com o nosso sofrimento, né? Então falar, e aí se você não tá bem internamente com isso, vai lá fazer uma meditação, faz uma aplicação de se você souber, ou procura alguém, ou, não sei meditar, tem vários vídeos na internet para você fazer uma meditação, nem que seja guiada, mas faz algo que naquele momento, mas agora eu estou bem para sempre, não necessariamente, mas naquele momento você ficou bem, agora você vai conversar com ele e explicar, olha, pode ir embora, eu vou ficar com saudades, mas eu vou lidar com isso, não tem problema, eu quero que você segue o seu caminho no momento que você escolher. A maior parte das vezes isso resolve, né? Sim, ajuda bastante. Sim. Eu acho que é isso. Acho que só teve duas perguntas aqui que eu acho que a gente consegue cobrir se eles voltam para a gente, né? Para a mesma família.
Sim e não também, como o Ri falou, depende muito. Algumas vezes eles falam que eles têm que encarnar em um outro lugar, em uma outra forma e concluir outros aprendizados antes de retornar. E eles até avisam que os tutores também vão passar pelo mesmo processo. Então, há vezes que eles já reencarnam dentro de 2 anos, às vezes até menos, ou pode levar até mais tempo. É somente através da comunicação para descobrir o que aquela consciência está escolhendo. Né? Teve uma no atendimento que falou que vai reencarnar em breve como uma árvore na Mongólia. E a tutora perguntou, mas será que eu vou conseguir vê-la? E ela falou, se você vier para a Mongólia, é capaz que sim, porque senão vai demorar pelo menos um século para eu deixar de ser árvore, se deixar de ser árvore, dependendo do que vai acontecer, para ela voltar a reencarnar como animal. E o engraçado é que a tutora sempre teve vontade de conhecer a Mongólia. Então, linkou muito, assim. Então, às vezes eles voltam, às vezes não. Mas é possível o encontro. Igual o que a consciência daquela cachorrinha falou para a tutora. Se você vier para a Mongólia, é possível que você me veja. E é que a gente fica muito preso no... Será que volta pra gente no corpo carnal? Né? Sim. Numa encarnação, como se fala muito no Brasil. Mas se a gente pensar além do corpo físico, na consciência espiritual, é como se... Vamos pensar de novo no teatro. Então, eu e a Rebeca fizemos uma peça de teatro juntos. E foi muito divertido, né? A gente fez tal. Aí a peça acabou, saiu do ar, é a nossa morte. Acabou a peça, não existe mais. E aí, eu vou participar de outra peça, a Rebeca de outra peça, que não tem nada a ver os personagens. Né? Só que a gente se encontra. Quando eu paro de encenar essa peça, a Rebeca para de encenar, a gente se encontra, conversa, sai e se fala. Então a gente não está deixando de ter contato, a gente está junto tendo contato, só que não na peça de teatro. Então às vezes fala assim, será que ele vai encarnar como um animal próximo de mim? Pode ser que sim, mas pode ser que quando a gente olha, a nossa eu superior está olhando fora do ego, talvez não faça diferença nenhuma se vai estar na mesma peça ou não, na mesma encarnação ou não, porque está em contato. Né? Está em contato. A gente falou no outro vídeo sobre os propósitos e tem várias almas, espíritos sempre conectados em várias vivências, mas às vezes alguém está em um outro local, uma outra galáxia, tendo uma experiência de vida que não é essa, né? E essa vida às vezes vão pensar num humano que seja 80, 100 anos, é uma coisa ínfima para uma superior. Então é só não participar de uma peça de teatro junto. Foi rapidinho, foi uma coisa que durou tipo uma semana só e pronto, né? A gente faz outra depois. Só que a gente que fica muito nesse desejo de querer que fique com a gente, só que a gente esquece que muitas vezes quando a gente dorme, sonha, a gente reencontra e não lembra, né? Porque desapega um pouco, desconecta do ego. Ou a gente não aceita, né? Ou não aceito a passagem, não aceito a morte, não aceito que tem que vir do meu lado, ou não aceito é um dos grandes bloqueadores de qualquer processo, né? Sim. Fecha a porta, né? Eu acho que é isso, né, Beca? Eu acho Daqui que a pouco o é. Instagram vai encerrar do nada aqui, né? A gente já estamos próximo de 1 hora nele também. Pessoal, dúvidas? Procuramos responder o que a gente pôde responder, né? Dúvidas, escreve pra gente, contato@reikiveterinário.com.br. No YouTube tem outros vídeos sobre o assunto, sobre comunicação, sobre reiki, sobre Theta Healing, sobre depoimentos de pessoas que fizeram atendimentos, de cursos, tem de propósito de vida que eu e a Rebeca a gente falou, né? O próximo, se não me engano, vai ser sobre constelação sistêmica com a Isis. E no site tem mais conteúdo também, tem um blog, você pode ver as terapias. O site está passando por reformulação, que vai ser lançado um novo site semana que vem. Então, talvez ele esteja instável, saia do ar em algum momento, porque está fazendo essa transição de plataforma, inclusive, do site, vai passar de uma plataforma para outra. Mas vocês conseguem mandar um e-mail e falar com a gente para saber mais dúvidas ou para saber sobre um atendimento com a Rebeca ou com outra pessoa da equipe, ou para saber sobre os cursos, né? Vai ter Reiki 2 semana que vem, quarta e quinta, e comunicação animal vai ter final do mês, um fim de semana antes das eleições aqui no Brasil, acho que é 25 e 26, eu não me lembro direito, ou 22, 23, não me lembro. Qualquer dúvida, escrevam. A Beatriz, que responde, a Bia responde. Então, às vezes, se alguém mandou, falou, poxa, não respondeu, já faz 2 dias,
às vezes a gente não recebeu esse e-mail, às vezes foi parar no spam, então escreve de novo, fala, olha, pessoal, eu mandei um e-mail antes, eu estou encaminhando ele aqui de novo, e a gente vai respondendo assim que a gente puder, ou entra no Instagram e fala, olha, eu mandei um e-mail, meu e-mail é esse, vê se você recebeu, e aí a gente responde, né, Beca? Isso, pode mandar, galera. Muito bom. E qualquer coisa que for direcionado para a Beca, manda e a gente avisa ela também, né? Repassa para você. Isso sim. Muito bom. Muito bom, É pessoal. isso. Gratidão por terem participado e pela paciência aqui com os ecos. No final deu tudo certo. Sim. E a ideia é que seja disponível no IGTV, acho que já fica imediato no IGTV, e terça-feira que vem offline no YouTube, disponível no YouTube também. Vamos ver se dá tudo certo. Né? O Léo edita e provavelmente vai estar no YouTube na terça-feira que vem para reassistir. Quem chegou atrasado, quem quer reassistir. E aí a gente vai pensar no próximo assunto, de comunicação e Theta Healing. A gente pode falar sobre crenças. Será que eles têm crenças? Será que eles têm raiva? Tem medos, crenças? Medo de ser rejeitado? A gente pode falar disso, as pessoas. Podemos. Nossa, tem bastante conteúdo interessante. A gente tinha falado de uma enquete também, né, Ri? Nós não fizemos. A gente pode pensar sobre isso, né? Saber o que o pessoal quer saber a respeito também. Os temas. Quem quiser já pode escrever nos comentários do YouTube e do Instagram o que vocês gostariam que a gente falasse, né? Mas a gente vai fazer essa enquete também. Gratidão, Beca. Gratidão, Ri. Gratidão, pessoal. Um beijo. Boa noite. Gratidão, pessoal. Boa noite para vocês.